Emergência Radioativa é uma série que dramatiza os eventos do acidente do Césio em Goiânia. Ela é uma série da Netflix e isso por si só já é bem interessante. A série é do mesmo roteirista de Todo Dia Mesma Noite, que tem essa porra de nome aí que eu não vou pronunciar. E é interessante analisar as semelhanças entre elas. Além do tom meio melancólico que cerca as duas, eu acho muito interessante que ambas tenham mensagens políticas bem fortes e ambas são visivelmente indignadas com o governo. Com o Estado, no caso, não com o governo. Embora eu ache que Emergência Radioativa tenha mais nuance a partir daí. Mas fazendo um breve resumo. Dois jovens certa vez acharam uma cápsula em um hospital abandonado e foram vender para um ferro velho. E lá o dono abriu a cápsula e encontrou um estranho pó azul e começou a distribuí-lo. E eventualmente as pessoas que passaram por esse pó começaram a adoecer. Coincidentemente, um PhD em física nuclear está visitando a cidade nesse período. Ele encontra a fonte graças à mulher do homem que a comprou, que tenha levado lá pro... Eu esqueci agora o prédio para onde ela levou, vai estar aí na edição. Nisso a trama se desenvolve principalmente entre tratar as pessoas adoecidas e conseguir conter todos os focos radioativos. A primeira coisa que eu queria destacar dessa série, que é bem impressionante na verdade, é que a gente nunca perde o senso de risco do que está acontecendo. Mesmo que as pessoas contaminadas com a radiação demorem alguns episódios para realmente começar a se deteriorar, as explicações, principalmente a inicial do Márcio, ajudam muito a gente a não perder a sensação que aquilo é perigoso e que aquilo é urgente. E aquele medidor, que eu esqueci agora o nome, se torna um som icônico e ameaçador sobre o que está em volta que não pode ser visto. E eu acho que, querendo ou não, isso acerta em um certo lugar nosso do que passou na pandemia, com as pessoas tendo medo, tendo que ficar isoladas e estando reféns desse perigo invisível. E apesar disso, a série não fica num monotão. Existem momentos que eles genuinamente conseguem algum avanço significativo, que ajuda um pouco o astral da série, mas principalmente momentos melancólicos, como eu já falei, que ajudam muito a dar essa diferença de clima. Acho que a situação que mais expressa isso é todo o envolvimento da Catarina depois que ela sai do estádio. Com toda a relação dela com a filha, que ainda é uma criança pequena que teve que ser separada dela, e é a parte menos tensa da série, mas é a mais triste. Principalmente quando eu descubro, depois de ver toda a série, que de fato essa é uma adaptação de uma história de uma pessoa real. Tipo, é lógico que eu sabia que aquilo realmente aconteceu, que todo esse acidente radioativo gigantesco realmente aconteceu. Mas eu não esperava que eles pegassem dramas e pessoas reais e adaptassem tão cara a cara assim. E essa é uma coisa que mostra como eles tinham muita confiança sobre as questões que eles queriam tratar. Porque poderia ter ficado terrivelmente desrespeitoso. Pense comigo, você está adaptando um evento causado em muito por conta de um homem ter aberto e espalhado um produto radioativo. Mas eles tinham um discurso muito bem preparado para pensar sobre isso, que é o que eu quero tratar agora. E dá para discutir isso até sobre se todo esse respeito com as pessoas reais não foi o que deixou a série empacada em certos temas. Voltando a comparar com Todo Dia Mesma Noite, os dois têm muito essa questão sobre a responsabilidade institucional. Só que lá era sobre a responsabilidade da justiça. E meio que esse tema volta, mas é sobre a responsabilidade da segurança. Mas também é abordado constantemente o assunto sobre comunicação com massas. Vejam, o caso da Botkiss vem muito sobre a discussão pós-tragédia. Mas o do Césio tem muito esse caráter de o que fazer em momentos calamitosos. A série mostra o tempo todo sobre a reação do povo e a pressão política sobre o que fazer. Sobre a imprevisibilidade de reações e o esforço de tentar conter uma ameaça invisível.
O governador aqui é mostrado como a frente política de tudo. Ele é a contenção de danos e evitação de que o caos se alastre. E mesmo assim, mesmo tendo esse caráter antagônico, muitas vezes o que ele fala acontece. Então, no fim, a série está dizendo que o povo é burro, que deve ser alienado da própria saúde e dos processos públicos para lidar com ela? Eu diria que não. Mas sim que a crítica central aqui é a explicação dos especialistas. Você imagina que uma série que volta e meia flerta com o positivismo científico daria aos cientistas como figuras de razão. Mas na maioria das vezes eles são falhos em prever o quanto as falas deles se alastram e aterrorizam as pessoas. Vemos no primeiro episódio uma fórmula quase repetida da explicação do que é radiação e do pânico que isso causa. A série também mostra que a solução para isso é a conexão. Vemos isso na cena do ônibus. Lá o que o governador previu aconteceu. Ao identificar o ônibus radioativo, os passageiros ficaram em pânico. E tentar explicar para todo mundo de uma vez naquela massa não iria adiantar nada. Então o Márcio fala diretamente com o motorista, usando da fé dele, que é o que conecta os dois nesse momento. E por isso, o conflito final da série sobre guardar a fonte e o lixo radioativo seria convencer as pessoas que, graças aos discursos desmedidos dos especialistas, ficaram em pânico que estariam seguras ou não se ali fosse colocado tudo aquilo. Mas é justamente aí que a série falha. Até agora vimos uma certa crítica de quantos cientistas não conseguiam se conectar de fato com o povo, enquanto o político queria deixar todo mundo na ignorância. Então era necessário pensar que o Márcio, justamente quem mais se conectou até agora com as pessoas, por ser do povo dali também, e estar no campo lidando com as pessoas diretamente, é quem ia sair desse pedestal. Mas meio que isso não acontece. Ele até fala e diz que ele entende o medo das pessoas de uma forma meio rápida, só para ele falar que é os dados, é a ciência e você tem que confiar nisso. Esse último discurso meio que se afasta de tudo do que a série estava preparando para uma passagem meio rápida e conveniente que aquelas pessoas não deixariam passar. Então eu comecei a pensar, por que algo que eles vinham fazendo tão bem ficou tão ruim nesse final? E eu acho que eu posso ter encontrado uma resposta. Para o Márcio ficar realmente imerso nisso, ele teria que mergulhar mais no discurso de se conectar ao medo dessas pessoas. Logo, ele também se conectaria ao medo de uma personagem muito escanteada nessa série, a esposa dele. E ainda mais, ele teria que ignorar esse medo para voltar ao campo. Você pode achar isso muito cruel, mas narrativamente, na teoria mesmo, isso faz todo o sentido. Na narrativa clássica, você cria arcos com base em valores polares, ou seja, o que era simples fica complexo, ou o que era complexo fica simples, algo que era fácil fica difícil, ou o que era difícil fica fácil. Eu sei que pode parecer meio abstrato, e algumas pessoas podem pensar que isso é só uma maneira ortodoxa de fazer algo. O que é verdade, realmente é uma maneira ortodoxa, já que não existem regras narrativas, só diretrizes. Mas, usando um exemplo para vocês entenderem melhor o que é tudo isso, e ao mesmo tempo mostrando que essa série sim usa dessa estrutura ortodoxa, eu quero falar da Paula. A Paula começa essa série afastando-se dos pacientes, porque o primeiro ato grande dela foi separar Celeste e Catarina. Mas no final ela permite que a Catarina se aproxime e simbolicamente reaproxima mãe e filha, o oposto de antes. E me passa a sensação que eles não fizeram isso justamente porque não queriam dar mais profundidade para o Márcio depois do que já tinha feito. Porque essa conexão e esses valores que a série traz entrariam em conflito sobre deixar a esposa para trás nessa situação. Já que a justificativa dele de grandeza profissional meio que é muito básica
e muito simples, e eles não desenvolvem tanto assim quanto parece sobre ajudar as pessoas, o que vai criar uma fissura moral entre o público e a obra se isso não for trabalhado. E eu acho que isso é uma decisão realmente consciente e não um erro, porque por mais que eu tenha falado de um roteirista, na verdade é uma mesa de roteiristas e são todas pessoas competentes. E eles não deixariam um erro estrutural em um roteiro passar tão despercebido, sendo que todo o resto é feito com tanto esmero. No fim, Emergência Radioativa me pareceu uma série que tinha um tema extremamente interessante em mãos, soube colocá-lo, mas faltou profundidade nele pelo protagonista não sofrer dos próprios valores. Eu realmente acredito que eles não queriam dar um final ruim pro personagem em respeito à pessoa real. Mas eu não tenho nenhuma prova disso, é só achismo mesmo. Mas pra mim, querendo ou não, isso enfraqueceu o discurso da série e deixou a obra muito atrás de Todo Dia Mesma Noite. Mas apesar desse final meio reclamão, eu realmente acho que vale muito a pena assistir a série. A série é realmente tensa e todo o arco da Catarina é muito tocante. Além de o discurso não tá de todo mal. Eu consegui identificá-lo e consegui entender o que a série queria dizer. Eu só sou realmente muito chata. Enfim, assistam e eu peço para vocês ficarem aqui mais um pouquinho comigo. Então, gente, esse canal tá bem no início ainda, mas eu já fiz um Live Pix e eu queria pedir para vocês doarem, mesmo que seja bem pouquinho, porque realmente ajuda muito e eu tô precisando do dinheiro, também tem esse fator. Não tem muito benefício para quem doa. Você no máximo vai ser dedicado a você algum vídeo, você pode sugerir vídeos também, você pode me mandar uma mensagem qualquer que eu possa responder aqui no final dos vídeos. Mas é basicamente isso, então eu realmente peço muito para quem puder doar, doe. E se você não puder doar, faça as coisas de youtuber, dá like, se inscreve, comenta. Se você gosta dos meus vídeos, comenta neles, por favor. Em geral, só deixa aí o que você acha e contribui da forma que você puder contribuir para esse projeto que eu realmente estou me dedicando aqui. Até mais!